comprei uma debênture, mas não sei nada do que aquela companhia faz. Nesse vídeo vamos falar sobre as principais fontes de receitas e custo da despesa para te ajudar a entender se aquela companhia gera caixa, se ela tem grandes chances de pagar a sua debênture ou não. Meu nome é Lucas e esse é o canal Irmãos Investidores. O segundo passo para a gente entrar numa análise de crédito é entender as fontes de receita da companhia, como ela faz dinheiro. E logo em seguida, tão mais importante, é a estrutura de custos dessa companhia e de despesas. Porque afinal, quanto maior a geração de receita e quanto menor os custos, maior potencial de geração de lucro, maior potencial de geração de caixa, e é esse dinheiro que vai pagar a sua debênture. Mas afinal, o que é geração de caixa que a gente fala? Uma das métricas importantes, o mercado fala muito no EBITDA. O que é o EBITDA? É o Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization. O que é isso? É o lucro operacional antes de juros, antes de impostos, que é taxes, e antes da depreciação e amortização. Portanto, ela é, no limite, ela é a receita. Se você tira custo, o que é custo? É basicamente o custo fixo e variável que você tem com a sua operação. Depois disso, você ainda tira despesa, principalmente despesa de salário, despesa de vendas. Por fim, você chega no EBIT, que a gente fala, que é o Earnings Before Interest and Taxes, mas depois da depreciação e amortização. Esse lucro operacional, ele vai medir essa receita descontando essas contas que eu comentei, e é um ponto de partida para a gente começar a calcular o EBITDA. O EBITDA, o T&I, que é o depreciação e amortização, geralmente é considerado um custo não caixa, depende aí de cada caso, mas em geral é um custo não caixa, por isso que você soma ao EBIT, você vai ter o EBITDA. Então o EBITDA nada mais é que essa receita tira custo, tira despesa, mas antes de pagar os juros da dívida daquela companhia, antes de pagar os impostos e também antes da depreciação e amortização. Esse número é muito seguido no mercado, ele é usado, por exemplo, para medir a alavancagem líquida, que a gente vai falar nos próximos vídeos, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA. É uma métrica inicial aí para a gente começar a entender, começar a olhar, para ter uma noção do que é essa geração de caixa medida através desse EBITDA, não somente para a gente começar a entender um pouco da magnitude desse valor, a volatilidade desse valor, para que a gente possa também nos auxiliar na análise de crédito. Por que o EBITDA nem sempre é a geração de caixa da companhia? Porque assim, contabilmente, tem várias opções que a companhia consegue alocar: custo, despesa, investimentos. Vou dar um caso aqui, ela pode alocar em investimentos o que é despesa. Ela pode chamar despesa não recorrente, aquela despesa que ele chama ali na divulgação de resultados, que ela não acontecerá novamente. Ela pode chamar, isso aqui é uma despesa não recorrente, às vezes para tentar dizer que aquela despesa não vai mais acontecer, mas quando a gente olha o histórico, isso acontece. Então, na verdade, é uma despesa recorrente e tem que entrar na despesa descontando a receita ali, o lucro bruto dessa companhia. Então tem uma série de ajustes ao EBITDA que o mercado faz, é um mercado gigantesco, tem uma série de analistas, casas de investimento, bancos, para tentar ajustar esse EBITDA e chegar num valor mais próximo do EBITDA da caixa que a gente fala. Pois bem, mas agora vamos para o exemplo prático. Vamos entrar no site do RI da Movida, um exemplo que a gente tem usado nos vídeos anteriores. A gente clica lá, Movida RI no Google, e a gente consegue acessar alguns documentos importantes. Por exemplo, na parte de apresentações institucionais ou relatórios, tem ali um linkzinho, eu vou estar mostrando aqui na tela. Você baixa essa apresentação e vamos olhar aqui essa apresentação do 4T22 da Movida. Lembrando que é uma locadora grande de veículos, ela opera em dois segmentos, principalmente o RAC, o Rent a Car, que são aluguéis mais a curto prazo para pessoa física, e o GTF, que é a terceirização de frotas, que são aluguéis mais longo prazo para pessoas jurídicas.
Pois bem, a gente olhando aqui, olhando um pouquinho mais nessa apresentação, a gente tem uma telinha interessante aqui que ela fala um pouco dos segmentos. Vamos entender agora como que a Movida faz dinheiro. Primeiro, é uma locadora de veículos, então uma fonte importante de receita é a receita de aluguéis. A gente olhando para essa telinha, que a gente percebe que o RAC é 63% da receita de aluguéis, ou seja, é a principal fonte de receita da companhia que é nesse segmento. O restante vem do GTF, que é o segundo segmento. Pois bem, a gente sabe muito bem ali o que esses dois segmentos compõem essa receita de aluguéis, mas ali embaixo tem algum percentual da receita total. Por que a receita de aluguel do RAC não é o mesmo percentual da receita total da companhia? Pois é, meu caro, a Movida, ela tem outro segmento que é os seminovos. O que é os seminovos? Basicamente, ela compra um carro, aluga, presta serviço para o mercado e depois de algum tempo de usado, geralmente 12 a 15 meses, ela vende através das suas lojas como seminovo. Esse é o segmento seminovo que vai dar esse giro, vai dar esse escape, né? Fazer girar essa roda desde a compra, serviço e venda do carro para ela gerar, maximizar resultado sobre cada carro. Na verdade, é isso que vai gerar as fontes de receita da companhia. Portanto, esses segmentos seminovos têm um outro percentual relevante da receita total, que, como a gente pode perceber aqui na tela, é o remanescente da receita de aluguel. Então, a receita de aluguel, a receita seminovo e alguma receita com outros. Mas, basicamente, essas são as principais fontes de receita da Movida. O que a gente observa mais aqui? Um detalhe interessante também nessa tela, é muito legal tentar olhar com carinho, com cuidado, o que a gente olha ainda no segmento de RAC. Ele tem ali por volta de 91 mil carros e mais de 180 lojas, aproximadamente 180 lojas. Já no GDF são aproximadamente 96 mil carros e no segmento seminovos temos praticamente 80 lojas que ele vende esses carros usados como seminovo. Agora então a gente sabe como a Movida gera essa receita através dos seus segmentos, um pouco do percentual de cada um, lembrando o RAC é o principal segmento. Vamos entender agora qual que é a estrutura de custos e despesas dessa companhia. Também no site de RI, você entra na parte de resultados financeiros, pode entrar no 4T22 e vamos baixar o documento chamado ITR. Por que é o ITR? Porque no ITR a gente tem um disclosure, então uma transparência dessa estrutura de custos e despesas muito boa. Às vezes, no press release, na divulgação de resultados, nas apresentações que a gente olha, não tem essa quebra tão bem segmentada como a gente tem no ITR. Nesse documento, as linhas de resultado, que são receita, custo, despesa, geralmente estão no fim do documento. Então, vamos na página 125 desse PDF e vamos olhar aqui, então, um tópico chamado gastos por natureza. É aí que é toda a estrutura de custos e despesas da Movida. O importante aqui, eu quero dar algumas dicas. Primeiro ponto. No ITR, geralmente as empresas listadas, elas divulgam trimestralmente. A cada 3 meses divulgam esses documentos. E só que os documentos do fim do ano, do quarto trimestre, 4T22, eles reúnem números acumulados do ano inteiro. Então é muito legal de olhar para a gente que está começando esses dados acumulados do ano inteiro, ao invés de pegar um trimestre. Porque às vezes tem alguma sazonalidade do modelo de negócios, da estrutura de receitas e custos. Às vezes tem alguma sazonalidade, é legal olhar o ano inteiro para a gente ter uma noção mais fidedigna do que aquela companhia faz receita ou ela tem de custos. Uma outra dica interessante é a gente se ater aos números grandes, aos números mais importantes. Mas por que, Lucas? Eu quero olhar tudo, quero entender tudo. Porque, meu caro investidor, nesse start, nesse início de jornada, é importante a gente ter o big picture. O que é? Ter a noção básica de quais são as grandes contas daquela companhia. Se a gente ficar olhando para numerinhos, aquele ali é 50, 100, 150, 200 bilhões, ao invés de olhar algumas contas de bilhão, de 2 bilhões, a gente vai perder tempo, né? Isso é ineficiente, isso cansa e não vai ter o mesmo efeito para quem está começando. Então vamos olhar aqui as principais contas da estrutura. O que a gente observa? 3 aqui que passam 1 bilhão. Primeiro, o custo da venda de veículos, que é uma linha importante na estrutura. A gente tem um segundo ponto, que é a depreciação e amortização. E um terceiro, que são gastos de manutenção com veículos. Opa, Lucas, o que é isso?
São gastos bilionários ao longo de 22. O que é isso? Pois é, meu caro. Por que foi importante olhar lá para trás? Pode até clicar no vídeo que a gente comentou sobre modelo de negócio, entender inicialmente o que a companhia faz. Então, custo na venda e isso o que é? É esse custo que a Movida precisa fazer para vender esses carros, que é para girar essa cadeia, essa operação da companhia. O que é depreciação e amortização? Acontece que, como ela tem muitos ativos através de carros, esses carros depreciam. Então, essa depreciação entra aqui. E o terceiro elemento, gastos de manutenção com carro. Opa, você está me dizendo que a Movida tem 200 mil carros e quanto você achou que ela gastaria com manutenção desses carros? Quanto você gasta com manutenção de carros? Então, esses três elementos, os três principais fontes de custo, determinam o que é a principal fonte de custo dessa companhia. Então vamos voltar para o começo do vídeo e a gente falou, opa, quanto mais ela gerar receita e quanto menor forem os custos e despesas, mais ela gera caixa. Pois é, mas qual a situação que é essa? Olha que interessante, olhando já para essas contas de receita, RAC, GTF, e olhando para as contas de custo da venda, depreciação, amortização e gasto de manutenção, o que a gente pode concluir? Ponto 1, quanto mais ela conseguir alugar, quanto mais caso ela tiver, quanto mais escala ela tiver e conseguir alugar isso no mercado. Ponto 2, quanto menor o custo na venda desse veículo, quanto mais eficiente for esse processo em termos de gestão de pessoas, das lojas que elas vendem, da tecnologia, quanto menor a depreciação for e quanto menor o gasto com manutenção, ou seja, quanto melhor ali a qualidade dessa manutenção, que não precisa ser feita, quanto melhor esse serviço que a companhia tem com manutenção, maior o potencial de geração do lucro operacional, que é o EBIT. Pois é, então essa é a mensagem principal que eu quero deixar nesse vídeo. Agora, meu caro investidor, agora que você já sabe, já está dominando como iniciar uma análise de crédito básica sobre a companhia, a gente passou aqui sobre a Movida, como ela faz receita, o que ela tem de custo, e qual é o modelo e segmentos de negócio. Eu quero desafiá-los e deixar um exercício para você aqui agora. Eu quero que você me resuma, pode escrever no comentário aqui, a sua estrutura de receita, a sua estrutura de custo. O que você está fazendo? Olhe para você. Eu tenho um trabalho remunerado, tenho um outro segundo emprego, trabalho como autônomo, beleza, essa é a minha principal fonte de receita, perfeito. O que são os seus custos? Aluguel, pagamento do empréstimo da casa, do carro, despesas com filhos. Monta, organiza, escreve aí numa planilha, num bloco de notas, no papel, vamos escrever como você ganha dinheiro, como você gasta esse dinheiro e vamos descobrir se está sobrando. Esse é a chave do negócio, de você investir numa debênture, entender aquele emissor daquela debênture, para você saber se você está bem alocado em termos de risco de crédito. O mesmo vale para você. Você também acompanha nada mais são do que pessoas reunidas tomando decisões em conjunto, que também tem sua fonte de receita, suas fontes e custos, e o que sobra ou não vai pagar as debêntures. No próximo vídeo, galera, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nas demonstrações financeiras. A gente tem aqui um básico sobre receita, custo e o que a empresa faz. A gente vai entrar nos próximos vídeos sobre as três principais demonstrações financeiras, que são o balanço, a demonstração de resultado e a demonstração de fluxo de caixa. Se você gostou, meu caro investidor, eu peço que dê um like, eu peço que se inscreva, nos ajude a compartilhar esse conhecimento para mais pessoas. E se ficou alguma dúvida, por favor, escreva nos comentários. Será um prazer sanar todas as suas dúvidas. Eu quero agradecer o tempo que vocês dedicou a gente, conosco aqui junto, e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.